Opa, voltei. Pessoal, então exercício 3, beleza? Diz aí, a pá de um ventilador realiza um movimento circular uniforme, levando meio segundo para completar cada volta. Analisa as afirmativas. Vou até chamar a atenção desse exercício, porque daqui a pouquinho eu vou falar do movimento circular uniformemente variado. Quando ele diz que o ventilador está descrevendo um movimento circular uniforme, é porque ele já estabilizou. Se você pensar na hora que você liga, ele começa a aumentar a rapidez, certo? Então não é uniforme. A rapidez não está constante. Então já está estabilizado. Então o que ele falou aí? Ó? Ele leva meio segundo para dar uma volta. Então o que é isso aí? É o tempo de uma volta, chama período. Então o período do movimento é meio segundo, certo? Então vamos lá. Então o período de revolução da pá é 1 segundo? Não, está errado. É meio segundo. Número 2. O movimento da pá, sendo circular uniforme, não apresenta aceleração. Ó a pegadinha, né? O cara fala, se é uniforme, a velocidade é constante. Mentira. Se é uniforme, o módulo da velocidade é constante, mas ele está fazendo curva. Para fazer curva tem que ter aceleração centrípeta, então tem aceleração centrípeta. Então está errado. Número 3. Se aumentar a velocidade de rotação da pá, aumenta o valor da força centrípeta. A gente não estudou ainda, mas vocês vão lembrar do primeiro ano que para produzir aceleração é necessário força. Então a força resultante responsável pela aceleração centrípeta é a força centrípeta. Então é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembra da formulinha? Aceleração centrípeta, V² sobre R? Então, justamente, para eu aumentar, se a velocidade estiver aumentando, você estará aumentando o valor da força centrípeta. Isso é verdade, porque a aceleração centrípeta vai aumentar. 3 é verdadeiro. Número 4. Se aumentar a velocidade de rotação da pá, diminui o período. Pessoal, é só usar a lógica, né? Quanto mais rápido ela estiver, menos tempo ela leva para dar uma volta. Então, realmente, vai diminuir o período, né? Quer dizer, quanto maior a velocidade, menor é o período. Elas são inversamente proporcional, não precisa nem saber física, é só usar a lógica. Mais rápido demora menos, então a 3 e a 4 são verdadeiras. Ok? Então, a resposta é a letra E. Beleza? Então tá. Exercício... esse não ficou legal. Eu não estou conseguindo ler direito, vocês também não vão conseguir ver na tela legal. Então, o que nós vamos fazer? Amanhã vocês vão tirar dúvidas, vocês vão perguntar desse exercício. É fácil. Para achar a velocidade angular, é pegar 2π sobre o período. Se eu não me engano, ele está pedindo do ponteiro dos minutos. O período é 1 hora, ou 60 minutos, ou 3.600 segundos, tá? Então, isso fica de tarefa. Tá resolvido aí, tá? Esse aqui, rapidinho, da UEPG, sobre o movimento dos corpos, assinalo que for correto. A trajetória retilínea ou curvilínea descrita por um corpo depende do sistema de referência adotado. Isso é a primeira coisa que a gente aprende quando começa a estudar cinemática, né? O movimento depende do referencial adotado. Para um é reto, para outro é curva, para um não é nem movimento. Então, tudo depende de quem observa. Então, é verdadeiro. Número 2. No movimento circular uniforme, as acelerações tangencial e centrípeta são nulas. Falso. A tangencial é 0. A centrípeta não é 0. Porque se a centrípeta fosse 0, não faria curva. Lembre-se do nome centrípeta. Quem tem centro é curva, pessoal. Reta não tem centro, tá? Então, se você está sofrendo uma aceleração centrípeta, você está fazendo curva. Beleza? Então está errado porque a centrípeta não é nula. Número 4. Fisicamente, o ponto material é qualquer corpo cujas dimensões não interfiram no estudo de um determinado fenômeno. É também um conceito bem inicialzinho lá.
Ponto material é um corpo de tamanho desprezível, justamente, dimensões que não vão, é tão pequeno que ele não interfere, o tamanho dele não interfere no estudo, certo? Por exemplo, um giz dentro da sala de aula. Número 8. Em um movimento retilíneo uniforme, a MRU, não é mais MCU. O valor da tangente trigonométrica no gráfico posição em função do tempo nos fornece o valor da aceleração descrita pelo movimento de um corpo. É mentira. A tangente é você pegar o eixo das... Se você pegar o eixo das ordenadas, que é o espaço, e dividir pelo eixo das abscissas, que é o tempo, vai dar ΔS por ΔT. Mas ΔS por ΔT é velocidade e não aceleração. Sem contar que a aceleração é nula, né? É o único movimento que não tem nenhuma forma de aceleração. Ele é retilíneo, a tangencial é zero. Falei besteira? Ele é uniforme, a tangencial é zero. Ele é retilíneo, a centrípeta é zero. Tá bom? No 16, o carro faz uma viagem de Ponta Grossa a Curitiba e fica 10 minutos parado devido ao pedágio. Para calcular sua velocidade média na viagem, deve-se considerar o tempo total. Deve-se descontar do tempo total o tempo em que ele não estava em movimento. Nunca faça isso. Quando você for calcular a velocidade média, considera-se o tempo gasto na viagem. Senão não é média, tá? O tempo parado faz parte da viagem, certo? Vocês têm um gabarito, depois vocês confiram. E esse é o exercício que a gente queria mostrar para vocês. Para variar, né? O mais difícil da Universidade Estadual de Maringá. Considere uma pista de ciclismo de forma circular com extensão de 900 metros e largura para comportar 2 ciclistas lado a lado e também 2 ciclistas A e B partindo do mesmo ponto inicial P desta pista e no mesmo instante, sendo que A parte com velocidade constante de 36 km por hora no sentido anti-horário e B com velocidade constante de 54 km por hora no sentido horário, desprezando-se pequenas mudanças de trajetória e posição para que não ocorra colisão entre os ciclistas, assinale que for correto. Então, antes de mais nada, vocês vão dando uma breve olhada aí nas alternativas, vocês vão vendo aí que tem segundos, metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que o sistema é o sistema internacional, né? A pista tem 900 metros, só que aqui a gente tem... O que a gente tem? Quilômetros por hora. 36 e 54. O que a gente vai fazer? Dividir por 3,6, né? Então, na verdade, a velocidade do A é 10 metros por segundo, no lugar de 36, e a velocidade do B é 15 metros por segundo, tá bom? Então, a primeira coisa é transformar isso aí em metros por segundo. Aí, pessoal, eu separei de alternativas uma a uma aqui, tá? Primeira alternativa, após 1 minuto de corrida, o ângulo central correspondente ao arco de menor valor... Ô, setazinha, ajuda aí. Ao arco de menor valor medido, delimitado pelas posições dos ciclistas, medem aproximadamente quanto? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Certo? Aqui eu já coloquei o resultado final do que aconteceu. O ciclista A, que está no sentido anti-horário, eles saíram do ponto zero, que eu considerei lá em cima. Tá vendo lá? A setinha não está me ajudando aqui. Aí, acho que agora deu. Então, vocês estão vendo aí que o ciclista A está indo no sentido anti-horário, a 10 metros por segundo. Olha o ponto de partida aqui, ó, o ponto zero, tá? Já o ciclista B
veio para cá com velocidade de 15 metros por segundo. Esse A e B aqui, pessoal, já é o ponto final, tá? Ó, eu peguei a fórmula distância, velocidade vezes tempo. O tempo é 1 minuto, mas não pode deixar em minuto. Segundos, 60 segundos. Então, o A percorreu um comprimento de 600 metros, 10 vezes 60. E o B percorreu um comprimento de 900 metros, ou seja, o B deu uma volta inteira. Por isso que o ponto B está aqui, está no zero. Nesses 1 minuto, né, o B deu uma volta, enquanto que o A percorreu 600 metros. Então, ficou faltando aqui uma distância de 300 metros. Ou seja, formou um ângulo aqui, entre a posição final de A e a posição final de B. É esse ângulo que ele quer saber, o menor ângulo. Como é que a gente vai fazer? Isso é matemática pura. Aqui a física está aqui, o resto é matemática. Vou fazer uma regra de 3. Se eu percorrer 900 metros, o ângulo percorrido é 2π radianos, 360 graus. Só que grau não é unidade do sistema internacional, tem que ser em radianos, 2π. Como está faltando 300 metros, que é ele quer saber o ângulo entre os pontos finais de A e B, 300 metros, que é a diferença entre esses dois aqui, x. Eu vou descobrir, multiplicando o cruzado, que vai dar, depois da simplificação, que vai dar 2π sobre 3 radianos, certo? Que em graus, só para a gente lembrar, em graus isso aqui daria 180, dá 120 graus. 2π sobre 3 radianos. Então esse é o menor ângulo entre eles. Então é verdade, lá no texto está falando que é isso aí. Só a gente voltar aqui, vocês vão ver que no texto está dizendo que vale 2π sobre 3, tá? Faltou a unidade, eu não sei se foi eu que esqueci ou realmente faltou aí. Então, a afirmação número 1 é verdadeira. Afirmação número 2. Os dois ciclistas cruzam pela primeira vez após a partida inicial no tempo de 23 segundos aproximadamente. Porque como cada um vai para um lado, ele quer saber em que momento que eles vão se cruzar, Olha, eu fiz duas contas aqui. Em 23 segundos, lembrando que o A tem velocidade 10, então VT, distância, velocidade vezes tempo, o A percorreria 230 metros. E o B, 15 vezes 23, 345 metros. Só que para eles se encontrarem, pessoal, a distância que o A percorre em sentido anti-horário e a que o B percorre horário tem que dar o comprimento da circunferência. Primeira vez que eles vão se encontrar tem que dar 900, e essa conta não dá 900, tá? Então o que tem que acontecer, que a distância percorrida pelo A mais a distância percorrida pelo B tem que ser igual a 900. Então aqui já responderia, se você somar 230 mais 345 já não dá, está errado. Em todo caso eu vou descobrir em que instante eles se encontram pela primeira vez. Então distância A mais distância B, 900. A distância é velocidade vezes tempo. Então, A vezes T, B vezes T. Então, 10T mais 15T, isolo T, eles se encontrariam não no instante 23, e sim no instante 36 segundos, tá? Esse é o instante do primeiro encontro entre eles. Então, a afirmação 2 é falsa. Número 4. A velocidade angular média do ciclista é de π sobre 45. De novo, eu não sei se foi falha técnica minha ou do exercício. Se for do exercício, tem que anular. Faltou a unidade, radianos por segundo. Eu acredito que foi minha. Na hora que eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, deve ter dado algum problema. Opa, então quer dizer que nós temos o seguinte. Para achar a velocidade angular, vocês lembram da fórmula? Velocidade angular é 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Certo? O que eu tenho? E eu tenho também a relação que a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, como ele quer de quem do A? A velocidade escalar do A é 10.
Se eu souber o raio, eu acho a velocidade angular de A. Mas eu não tenho raio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o raio da circunferência. Ó, comprimento de uma circunferência, 2πr. Mas o comprimento é 900, certo? Então, vocês vão jogar 900 aqui, vocês vão isolar o R, vai passar o 2π aqui, ó. 900 dividido por 2 vai ficar 450 dividido por π metros, tá? Deixa esse π aí que vocês vão ver que no final dá tudo certo com ele. Não vai fazer a besteira de dividir 450 por 3,14 que vocês vão se ferrar, beleza? Deixa assim. Pronto, então o que eu sei? Que a velocidade escalar V é igual à velocidade angular ômega vezes o raio. Então é o A, então o A é 10. O ômega eu vou descobrir, o raio é 450 sobre π. Multiplica cruzado, a velocidade angular de A vai dar π sobre 45 radianos por segundo. Então é verdadeira essa afirmação, né? A velocidade angular do A é essa aí. Se fosse do B, vocês colocariam 15 aqui, no lugar de 10, e encontraria. Daria 15π sobre 450, aí daria para simplificar, tá bom? Então, verdadeira. Número 8. Após 2 horas de corrida, a diferença entre as distâncias totais percorridas pelos 2 ciclistas é de aproximadamente 18 quilômetros. Pessoal, essa é tranquila, vocês vão pegar a fórmula da distância. Por isso que é bom uniforme, né? Não precisa se preocupar muito, é só pegar a formulinha distância, velocidade vezes tempo, certo? Ó, a velocidade do A. Quando ele fala 2 horas, eu vou transformar isso em segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Isso vai dar 7.200 segundos. Então dá 72.000 metros ou 72 quilômetros. O B vezes 15 dá 108.000 quilômetros. Então a diferença, ou 108 quilômetros, né? Eu falei besteira, 108.000 metros ou 108 quilômetros. A diferença não vai dar o valor que ele passou aí, tá? Ok? Então está errada essa afirmação, vai dar 36 km de diferença. E a última alternativa, né, a aceleração centrípeta de B é π sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Velocidade é 15 ao quadrado, raio 450π, faço os cálculos, π sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Está errado. O melhor está certo. Eu tinha olhado errado aqui. Então, afirmação verdadeira. Ok? Muito bem. Então, vamos fechar essa tela. Vamos pegar a outra tela, esta tela, e vamos lá para o finalzão dela, para a gente terminar. Desliga aí! Não foi para você essa frase, não, tá? Então, pessoal, a parte teórica que falta aí é um complemento desse capítulo. É lá depois que termina os exercícios, está na página 340. Olha, eu estou tentando lembrar assim, qual foi a última vez que eu vi um exercício aqui nos nossos vestibulares sobre isso. Faz tempo, não consigo lembrar quando. Depois eu vou até procurar na UEM, na UEL, tal, se tem alguma coisa. É raro acontecer, mas pode acontecer. E não é um exercício dos mais simples, não. Eu vou até resolver depois os exercícios do complemento aqui, e aí a gente discute, tá? Que é um movimento circular uniformemente variado. Então, até agora a gente está falando do movimento circular uniforme. Então, o que é? Circular, né? Trajetória é uma circunferência, só que agora a velocidade varia o módulo também. Isso quer dizer que as duas acelerações são diferentes de zero. Ó, como é variado... Opa, o que eu fiz? Como é um movimento variado, a aceleração tangencial, que é ΔV sobre
ΔT é diferente de zero. É aquela hora que eu falei para vocês, na hora que você liga o ventilador ou desliga, na hora que você liga, começa a aumentar a rapidez. Então ele está recebendo uma aceleração tangencial. E como é circular, isso aqui eu tenho certeza que vocês já captaram a mensagem. Para ser circular tem que ter aceleração centrípeta, tá? Então as duas acelerações são diferentes de zero. Dá uma olhadinha lá no comecinho do MCU que vocês vão ver que aqui é igual a zero. Tá? Então nesse caso a aceleração tangencial também é diferente de zero. Aí a gente vai escrever umas equações doidas aqui, tá? Eu vou até já deixar todas elas aqui. Lembrando que toda grandeza angular é igual a uma grandeza escalar dividido pelo raio. V igual a V0 mais AT, equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado, equação do sorvetão do espaço e a equação de Torricelli, certo? A aceleração angular, que eu vou chamar de alfa, ó, eu vou usar essa relação aqui, ó. A aceleração, troca a grandeza por aceleração angular, é igual a grandeza escalar, então aceleração escalar, que é a tangencial, dividido pelo raio. Com isso eu posso fazer todas as trocas, né? Então, olha aqui, você vai comparar essa com essa. Velocidade escalar, velocidade angular. Seria a velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo, tá? Grandeza escalar, grandeza angular. É só lembrando que tudo isso aqui é essa aqui dividido pelo raio. Se alguém tiver curiosidade, divida tudo por R aqui que vocês vão cair nessas fórmulas aqui, tá? Equação horária do espaço escalar. Equação horária do espaço angular θ. θ0 mais ômega 0t mais alfa, olha o alfa aqui, t ao quadrado sobre 2. Equação de Torricelli, velocidade escalar, velocidade angular ao quadrado, ômega ao zero ao quadrado, mais 2 alfa delta θ, certo? Então são as equações para trabalhar com grandezas angulares. A gente não está muito acostumado, vocês, até que eu estou. Só são 30 e poucos anos nessa vida. Então, pessoal, como eu disse, na próxima aula que a gente for gravar, eu vou botar os exercícios de movimento circular uniformemente variado para ver como é que é. Não tem muito segredo, não. Tem que só estar atento a essa história de grandezas angulares aqui, tá bom? Por enquanto, essa semana é isso. Eu aguardo amanhã à tarde, amanhã que eu digo terça-feira, 31/3, vocês para a gente tirar dúvidas e melhorar o conhecimento em física, certo? E sair um pouco desse marasmo da nossa quarentena. E a melhor coisa, não tem remédio melhor do que estudar física, tá? Um abração, aguardo vocês, tchau!